Olá, pessoal. Aqui é o Denilson, sou professor de inglês do Linguagem Diplomática. Eu sou Marina Gregorucci, professora de espanhol da linguagem diplomática. Oi, Marina, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, vamos lá. No vídeo anterior, nós falamos sobre como começar os estudos, né, para o espanhol, para o CACD. E, enfim, você recomendou a leitura, né? Começar pela leitura, foco na leitura. Enfim, e nós sugerimos no final do vídeo falar hoje quais são essas leituras, né? Você no vídeo anterior chegou até a mencionar, né, um site. Enfim, inclusive, se você ainda não assistiu, né, esse primeiro vídeo, né, do espanhol, né, do espanhol CACD dentro da linguagem diplomática, recomendo que você assista o primeiro para acompanhar toda a série, né? E não deixe também se inscrever no canal para acompanhar todas as nossas orientações de estudo para o CACD. Então vamos lá. Na sequência do que nós falamos no vídeo anterior, né, a pergunta de hoje, Marina, é a seguinte: ah, quais leituras você recomenda como preparação para a prova de espanhol do CACD? Bom, acredito que o candidato já leia textos de literatura ficcional em português, né? Devem estar se perguntando, mas professora, não é em espanhol? Então, acontece que na versão, o candidato tem que fazer uma tradução de um texto em português, que está em português, para o espanhol. A questão é que tipo de textos caem, né? Até hoje, todos os textos foram de autores da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, tá? Machado de Assis, Cecília Meirelles, João Baldo Ribeiro, né? Arthur Azevedo, enfim, esse ano foi o Arthur da Távola, tá? Então, é interessante o candidato ler em português. O candidato também pode procurar leituras de traduções desse tipo de textos para o espanhol, que sim existem, tá? A gente pode achar essas traduções, não de todos os autores, né, da ABL, mas tem alguns lá, eu já vi do Machado de Assis, por exemplo, naquele site Ciudacela, né? No Silaceva, o candidato pode encontrar essas traduções para o espanhol. Então, um exercício interessante é o candidato ler o texto em português, né? E ver a tradução para o espanhol, né? É uma forma do candidato já ir se exercitando, né? Nessa parte da leitura. Outra coisa, eu não recomendo que o candidato leia livros inteiros. Ah, mas não pode ler um livro inteiro? Pode, claro, é super interessante que o candidato leia um livro inteiro. Mas não é necessário, tá? Tem nesse site Sudaceva, são textos curtos, são mini contos, tá? Tem contos mais curtinhos também. Para encontrar textos de autores da ABL, tem um site chamado Conto Brasileiro, que a banca já usou duas vezes, esse ano, inclusive, para pegar os textos em português para a versão, né? Então, é isso, textos em português de autores da ABL, tá? E ver e buscar as traduções desses textos para o espanhol. Claro que esse trabalho não é muito fácil, né, de encontrar todos esses textos traduzidos, né? Mas dentro dessa leitura em português, o candidato já pode ir pensando qual seria, né, faz uma pesquisa do léxico do texto, né? Porque, inclusive, até porque o léxico na prova, no exercício da versão da prova de espanhol é muito diversificado, entende? Pode cair, esse ano caiu cocada preta, né? Sei lá, já caiu, como é que chama? Aquele chapéu do mágico. Ai, esqueci o nome desse chapéu, enfim. Ah, Mas ok. lapela, flor na lapela, Ah, sim, os entende? termos realmente também acontecem É, no inglês, né? Os mais estranhos possíveis, né?
E tem isso, né? Parte do corpo, e tal. Então, sim, é interessante o candidato pegar, ler esse texto em português e pensar né, destacar os verbos, como que seria essa conjugação em espanhol, como seria a tradução dessa palavra para o espanhol, né? Tem sites de vocabulário, tem um site chamado Bertal, que a gente vai deixar na descrição também, que tem uma parte só de vocabulário. Então, o candidato encontra lá vocabulário da partes da casa, objetos da casa, partes do corpo, né? Então, animais, frutas, alimentos. É interessante. Isso é muito interessante de ler, de estudar também, tá? Então é isso. Ler jornal? Sim, porque os textos dos resumos eles variam bastante, né? Por isso que é interessante ler literatura ficcional em espanhol, porque em 2017 caiu um texto de literatura ficcional para o candidato resumir, né? Então, isso eu faço, né? Citando novamente os instrumentais, nos simulados eu também coloco textos de literatura ficcional em espanhol, para o candidato se preparar, né? Para resumir um texto desse gênero, né? Jornal, notícia, jornal pode ser notícia, já caiu notícia no resumo de espanhol. Sim, Pode ser opinião, gênero opinativo, né, que são aquelas colunas editoriais, né? Costumam ser textos muito interessantes, bem escritos, tá? Em jornal, basicamente isso, né? E principalmente a parte de cultura. Já caiu Frida Kahlo, já caiu Carlos Saura. Eu fiz um simulado do Carlos Saura esse ano, inclusive, e foi sobre ele que a banca pediu, né, para o candidato redigir um resumo, né, um texto sobre ele do jornal El País. interessantíssimo. E Tá? além do El País, tem algum outro que você recomendaria? Alguns jornais argentinos, né? Tem que eu conheço mais os jornais argentinos, são La Nación, né? Página Doce também eu acho um jornal interessante. Tem uma revista que eu amo, que se chama Revista Anfíbia, que eu gosto muito. Tem El Sol também. Clarim é um outro jornal bastante conhecido. Tá? Ok, interessantíssimo. Então, depois nós vamos disponibilizar todos aqui na descrição do vídeo também, então você pode, né, os amigos que estão nos assistindo podem conferir ali abaixo. Na descrição do vídeo também tem um outro link lá importantíssimo, que é um link para a nossa versão demonstrativa, onde Ah, você pode, sim, né, enviar uma proposta para a Marina, uma proposta de resumo, né, Marina, para que ela sim, possa avaliar sim. como está Vou avaliar com seu, todo o prazer do mundo. o seu espanhol. Pois é, essa é uma oportunidade ímpar, né? Então, a Marina vai comentar tudo, ela vai enviar um vídeo para você, privado, Realmente é comentando. sem igual, né? Sem igual Sim, com essa nossa certeza. versão demonstrativa. Que é o mesmo processo de correção que nós fazemos na plataforma e que tem funcionado muito bem, né? Enfim. Então, Marina, eu acho que nós já falamos, né, de como começar a estudar pela leitura, hoje nós falamos de leituras, e acho que o nosso próximo tópico pode ser o instrumental, né? Então, como o Certamente. instrumental pode ajudar na leitura, né? Qual o papel dele e o que é esse instrumental ou aulas de instrumental. Então, Marina, obrigado pela Perfeito. participação. Nos falamos então no próximo vídeo e não deixem de se inscrever e enviar sua proposta para a Marina. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço.